Você decidiu e hoje nós falaremos sobre a origem dos traumas e o que fazer quando a gente descobre a origem deles. Eu sou a psicóloga Bianca Martins, está começando mais um Reconecte. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso querido Reconecte. Você já sabe, né? Chega aqui, chega pertinho, você está no meu consultório, tá à vontade. E hoje nós vamos falar sobre a origem dos traumas, tema importantíssimo. Entender o que fazer com traumas que a gente tem, que a gente carrega. Lembrando que esse é um tema que foi trazido por um de vocês lá na caixinha do Instagram. Você sugeriu esse tema, o pessoal votou e esse foi um tema muito votado. O tema mais votado, na verdade, foi no programa anterior, mas esse foi o segundo tema mais votado e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu gostaria de reforçar, você precisa participar da nossa caixinha. Participe lá da nossa caixinha no Instagram, no @psibiancamartinsz, e assim os temas que você sugerir, as histórias que você trouxer, podem aparecer aqui nos nossos episódios. Pois bem, para falarmos sobre traumas, a origem dos traumas e o que fazer com eles, eu trouxe aqui um caso fictício, o caso da Maria. Eu vou ler para você, acompanhe a nossa leitura. Pois bem, Maria, 35 anos, é uma mulher que sempre pareceu forte e independente. No entanto, ela carrega um segredo. Foi abusada emocionalmente por seu pai durante a infância. O abuso emocional fez com que Maria se sentisse insegura e sem valor. Ela desenvolveu uma relação disfuncional com a comida e o álcool e teve dificuldade em manter relacionamentos saudáveis. Quando Maria tinha 20 anos, seu pai faleceu. Em vez de sentir alívio, ela se sentiu culpada e confusa. Começou a ter pesadelos e flashbacks, e sua relação com a comida e o álcool piorou. E é assim que Maria se encontra no momento. Eu te pergunto, você conhece alguém como Maria? Ou talvez você seja como Maria, que tem traumas a serem resolvidos, solucionados, e esses traumas têm alguma relação com a maneira com que você se comporta hoje? Vamos lá. Hoje eu vou te dar algumas diretrizes, alguns parâmetros para você solucionar ou pelo menos caminhar em direção à solução disso. 2 pontos importantes que nós precisamos considerar se tratando de traumas. O primeiro, muitíssimo importante. Nem sempre você sabe que você tem um trauma. Nem sempre você sabe que esse trauma tem uma relação com a maneira com que você se comporta hoje. Vou tentar explicar melhor. Na análise do comportamento, a gente entende que toda maneira com que a gente se comporta é em resposta a alguma coisa, tem alguma função. Ou seja, existia um contexto lá na sua infância, você se comportou em função disso e isso teve uma consequência. E assim aquele comportamento foi se instalando ali, foi ganhando uma função. É o que a gente chama de contingência comportamental. O que eu quero dizer é que muitas das coisas que você faz hoje, muitos dos comportamentos que você mantém hoje, nem sempre você sabe o porquê você mantém, mas tem uma função, geralmente uma função de adaptação emocional. E nem sempre você tem acesso, como eu disse, aos porquês, a como aquilo começou ou como aquilo se mantém. E é muito importante a gente acessar isso. Às vezes, você hoje tem um comportamento com a comida, como é o caso da Maria, com o álcool, que tem uma origem lá na infância. E muitas das vezes em circunstâncias traumáticas. Às vezes, a maneira de você se vestir, a maneira de você se perceber como ser humano, a maneira de você se relacionar com as pessoas pode estar ligado, na verdade, possivelmente está ligado à sua infância, mas isso pode ter uma relação com um contexto traumático. Ou seja, nem sempre você tem noção de que a maneira com que você se comporta está relacionado com uma situação traumática. É no ambiente da terapia, da psicoterapia, que a gente vai acessando essas contingências comportamentais, que a gente vai revisitando essas estruturas, entendendo, por que eu me comporto de tal maneira? Onde essa estrutura começou? Por que eu me comporto assim?
Será que eu preciso manter essa contingência comportamental se ela está me fazendo tão mal? Enfim, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você e é importante você anotar aí e considerar. Eu nem sempre vou ter acesso à origem daquilo, eu nem sempre vou ter clareza do porquê eu me comporto como eu me comporto. Segundo ponto, às vezes você descobre que houve uma relação traumática na sua vida, com algum parente, com uma pessoa ou em alguma circunstância. E é importante você ter consciência que nem sempre haverá uma finalização, um encerramento ideal. Vamos pegar o exemplo da Maria. A Maria foi abusada emocionalmente pelo pai. A gente não sabe exatamente as coisas que ele disse para ela, quais foram os abusos emocionais que ela sofreu. Mas o pai faleceu enquanto ela tinha 20 anos. Provavelmente ela carregava mágoas, carregava dores, mas ainda não estava em psicoterapia. Porque, se você acompanhou bem o caso da Maria, ela começou a fazer terapia aos 30. Ou seja, teve um encerramento de ciclo. Teve um momento em que a Maria foi até o pai, disse que o perdoava, encerrou aquele ciclo de uma maneira novelesca, ideal? Não, não houve. E nem sempre na sua vida o ciclo vai ser encerrado de uma maneira ideal, da maneira que se esperava. Às vezes, o perdão e a cura vai ter que ser individual, vai ter que ser aí, você e seu terapeuta, você e o seu processo. Então é importante a gente quebrar esse tabu. Às vezes o relacionamento não vai se encerrar da maneira com que você queria, o relacionamento amoroso nesse caso. Às vezes a pessoa que te magoou ou que você magoou não vai ter aquele final, aquele reencontro, aquela reconciliação que você está esperando. E é importante considerar isso. O processo de cura, de perdão, ele é individual. Cabe a você ter esse momento. Considerando essas duas premissas, esses dois princípios, aí talvez você me pergunte, ok, mas e aí, o que é que eu faço? Como é que eu faço para trabalhar tudo isso? Psicoterapia. A resposta é bem puxando sardinha para o meu lado, mas é verdade. É no ambiente terapêutico que a gente vai primeiro acessar esses traumas, entender por que você se comporta como se comporta e encerrar esse ciclo de maneira individual, de maneira subjetiva. Você e você no seu processo. Na psicoterapia, a gente ressignifica as coisas, a gente encerra os ciclos e a gente reconecta o ser a si mesmo, entendendo que a culpa não é sua, você foi a vítima da situação e ensinando como você deve curar e ressignificar essa dor. Portanto, se você às vezes tem circunstâncias na sua vida e maneiras de se comportar que você não faz ideia de como é, eu indico, faça psicoterapia, procure cuidar das suas emoções, procure se reconectar consigo mesmo. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu não respondi? Levantei mais dúvidas do que respondi suas perguntas? Deixa aqui nos comentários que a gente bate um papo. E lembre-se, busque sempre cuidar do seu emocional, cuidar da sua mente e se reconectar consigo mesmo.